Então, vou fechar o som só para meditação, depois eu abro de novo. Então, vamos trazer a consciência para esse momento, para esse lugar que a gente está. Ouve os sons à sua volta, a temperatura do lugar onde você está. Vai trazendo a consciência para o corpo aos poucos, sentindo o corpo, a posição que ele está, os pontos de apoio. Se precisa fazer algum ajuste na postura, faça para o corpo ficar bem confortável. Isso é sempre uma boa ideia. Prestar atenção para ver se o corpo está confortável. Por alguma razão, quer dizer, por descuido durante o dia, muitas vezes nós ficamos muito desconfortáveis sem nem perceber. Então relaxa o corpo, solta as tensões, solta a rigidez do corpo. Deixa o corpo respirar à vontade. Diz o Lama Lomola, você sai da frente do seu corpo e deixa ele respirar do jeito que ele sabe que ele precisa, não atrapalha. Deixa a respiração fluir bem livremente. E nota a expiração. Nota a expiração. Pode ser que haja uma pausa, talvez curta, entre uma respiração e outra. Fica bem quietinho nessa pausa. Percebe como tem um relaxamento diferente nesse intervalo. Não interfere, só percebe, sente. Expira com a intenção de soltar, de relaxar. E curte o finalzinho da expiração, essa pequena pausa e a inspiração. A inspiração é um presente que é oferecido para nós a cada instante. Quando a gente curte essa pausinha que acontece naturalmente entre uma expiração e uma inspiração, a gente nota que não precisa nenhum esforço para respirar, mas nem para inspirar. Te recebe a inspiração, deixa a inspiração acontecer, depois deixa a expiração acontecer, mas deixa essa pausa acontecer, a gente deixa o corpo respirar, o tempo dele. E se a gente passar uns minutinhos fazendo isso, a nossa mente vai se acalmar, porque ela vai descansar um pouco na respiração que está sempre no presente. Essa é uma base muito, muito necessária para nós cultivarmos qualquer uma das perfeições, especialmente a paciência. O Lama Santen costuma chamar essa qualidade de paciência, na verdade, de paz mental.
É isso também. Shanti Paramita. É a paramita da paciência, perfeição da paz. E aos pouquinhos vai fazendo qualquer movimento que você quiser, preparando para encerrar essa prática bem curtinha e de vir para o nosso encontro, para o nosso estudo, encontrar com Norman Fischer. Esse detalhezinho da respiração, né, de perceber assim um pouco mais claramente, né? Esse momento em que a expiração termina. Dificilmente a gente inspira logo em seguida, parece que sempre tem um intervalozinho assim, bem, nem que seja um segundo. Mas tem né, um intervalinho natural. Se a gente estiver tranquila, né? Quando a gente está. Aí não tem mesmo, né? Intervalo nenhum, momento nenhum, assim, né? Mas conforme a gente deixa a respiração acalmar um pouco, a gente vai notar que tem esse intervalozinho, assim. E recentemente eu vi umas explicações assim sobre esse intervalozinho. Engraçado que parece que é muito engraçado o que acontece comigo, né? Eu não sei bem se é a atenção, o foco que está diferente, né? Mas parece que quando você ouve uma coisa que você fala, uau, parece que todo mundo começa a repetir. Então, eu acho que é foco. Acho que o ponto é o foco da atenção, né? Que você já está prestando atenção naquilo, né? Parece que aquilo, que nem quando a gente imagina que vai trocar um carro, né? Vai comprar um carro, não sei qual, parece que todo mundo tem aquele carro na rua, só vê aquele carro na rua, né? Mas acho que é porque a gente está prestando atenção naquilo, né? Daí quando você ouve de novo, fala, uau, de novo isso? Puxa vida, isso é tá engraçado esse negócio, né? Mas aconteceu isso com essa instrução, né? De meditação, imagina, de meditação da atenção plena na respiração. Mas, na verdade, não é uma instrução nova, essa de prestar atenção nesse intervalo, e que também não é forçar esse intervalo, né? Não é que a gente vai expirar, daí prender a respiração, daqui a pouco... Não é isso, né? A gente é natural, assim, é só observar com mais atenção nesse momento, assim, né? É... Então, eu já ouvi umas 3 vezes seguidas agora, essa instrução em menos de um mês. É muito engraçado isso, né? Mas é uma instrução que o Lama Wallace toda a vida deu, na verdade. Um pouco diferente, assim. É... Ele muitas vezes disse que o finalzinho... Já dou essa instrução também faz tempo. Que no finalzinho da expiração... É uma chave o finalzinho da expiração para o relaxamento, né? Mas eu sempre tive a sensação de que era... eu não sei explicar. Como se eu tivesse que perceber alguma coisa acontecendo naquele momento, sabe? Então, dava uma certa tensãozinha. Eu observava as pessoas fazendo isso também. Elas falavam, nossa, mas aí quando eu presto atenção, aí eu tenho a impressão que eu tô controlando, né? Quando eu olho para a respiração desse jeito, parece que eu estou controlando, parece que eu estou puxando o ar. Aí ele dá várias instruções que não, que é como o mar chegando na areia, né? Para a gente relaxar bastante. Mas Mas a explicação que eu ouvi recentemente é de que esse momento em que tem uma inversão do fluxo da expiração e da inspiração, nesses instantezinhos, tem é um espaço assim que a mente se aquieta mais mesmo, assim. Não é que a gente precise fazer alguma coisa para ela se aquietar, ela aquieta mais. Por alguma razão sutil, assim, né? Então a gente só nota, e também pode ser que não, sei lá, né? Pode ser que você não tenha essa experiência, né? Mas nota como é que fica, como é que é a experiência desse finalzinho da expiração e comecinho da próxima. Sem fazer nada, sem ter que fazer nada, sem ter que
tem nenhuma ação aí, só realmente observar. E o fato é que se a gente fizer isso algum tempo, por uns minutos, assim, a mente realmente aquieta um pouco mais. Mas observem, tá bom? Então, essa base aí que a gente está falando, né, de calma, de quietude e tal, ela é muito importante para a gente lidar com os desequilíbrios todos que a gente vai que vão acontecer, né? E tem muito a ver com essa paramita da paciência. Agora a gente tá no livro, a gente está. Deixa eu só ver se eu abri o microfone de vocês. Abri. A gente está nesse ponto aqui, o que é raiva, né? Então, se tem alguma coisa que perturba mesmo a quietude da nossa mente, é a raiva, mas não só a raiva, né? Agora, só deixa eu comentar uma coisa rapidinho. Outro dia eu estava traduzindo uma geisha, não geisha, uma geishe. Não vou nem falar geisha porque tá errado e depois da outra, entende outra coisa. Estava traduzindo uma geishe, né? Geisha é um título, não sei se todo mundo sabe, mas geisha é um título de filosofia, é como se equivale a um PhD em filosofia na tradição ocidental. Só que é mais ou menos, porque os geshes, na tradição budista, eles estudam por 6, 7 anos. Muito! E praticam, estudam. Então, são pessoas... Os geshes, assim, é muito interessante de ouvir os geshes falando. Eles falam com muita segurança do que eles estão dizendo, sabe? Porque eles têm um conhecimento teórico, mas também experiencial, sabe? Um conhecimento teórico muito profundo, muito detalhado, né? Mas também experiencial. Então é muito impressionante, assim. Eu sempre fico meio impactado. O Geshe Pende, que a gente está acompanhando na Activate House nas quintas, né? Falando justo sobre paciência. Quem não tiver ainda, por favor, estejam, né? Porque é super legal de ouvir os ensinamentos dele, né? Mas os Geshes são sempre muito impressionantes. Eu estava ouvindo eu estava traduzindo essa palestra dessa Geshe, e ela falou que as emoções de aversão, não sei se eu já comentei com vocês aqui, mas que às vezes ela é tradutora para o alemão, né? Do tibetano para o alemão. Então ela traduz o Dalai Lama para o alemão. Pensa. E aí ela estava dizendo que a palavra que se usa, que o Dalai Lama usa, e que normalmente ela ouve, né? As pessoas traduzindo como raiva. Na verdade, o Dalai Lama não está falando de raiva, ele está falando de aversão. Então, acho que é interessante. Eu fiquei muito pensando nisso, sabe? Porque para nós que estudamos o CIBI, aqui os professores futuros já, né? A gente estuda a raiva e a aversão como se fossem emoções distintas mesmo, né? E são distintas, né? Elas têm uma manifestação diferente, assim, tanto em termos de intensidade quanto em termos de ação, né? No fim. Mas as duas, depois eu comentei com a Jetsuma, né? Isso, falei, eu ouvi isso, a Jetsuma, essa gueixa, ela sabe o que ela fala, tem razão. Realmente a palavra às vezes é usada do mesmo jeito, mas são duas emoções diferentes, mas elas têm uma mesma raiz, que é uma raiz de não gosto, sabe? Uma raiz de, ai, não gosto disso, né? Aí a gente quer matar, no caso da raiva, porque a gente não gosta, né? Ou a gente pelo menos quer se livrar, que é o caso da aversão, né? Então é interessante a gente observar isso na nossa experiência. Porque é uma mesma, como se fosse uma mesma raiz mesmo, né? E o que importa é a mesma raiz, né? A manifestação é a ponta do iceberg, na verdade, mas a raiz é que importa, né? Então, se alguém tem alguém aqui daquele tipo de pessoa fala assim, eu não sinto raiva. Primeiro, deu uma boa risada, né? Porque nunca ouvi dizer de alguma coisa assim, né? Eu não sinto raiva. Nunca senti raiva. Tive uma amiga que falou isso. Nunca senti raiva. Depois que ela passou um tempo estudando a raiva, já senti a raiva. Assim. Mas observa a aversão também, né? Esse negócio assim de querer se livrar, né? Tem uma mesma base, assim, né? Mas vamos ouvir o Norman Fischer falar sobre raiva. Então, apesar dos ensinamentos espirituais dizerem que raiva é ruim, demonizar o sentimento, e tentar nunca ficar com raiva, não. Apesar dos ensinamentos espirituais dizerem que raiva é ruim, demonizar o sentimento e tentar nunca ficar com raiva não vai funcionar. Não vai ajudar a ficar com raiva da nossa raiva ou com raiva dos nossos eus raivosos. Não temos escolha a não ser ficar com raiva quando estamos com raiva, porque nós não podemos fazê-la ir embora,
mais do que nós a intencionalmente produzimos. Ai, tá esquisitão esse parágrafo aqui. A gente não consegue fazer a raiva embora, nem tampouco impedir que ela surja, né? Que ela, intencionalmente, assim, não vou deixar ela surgir quero que ela vá embora, né? Emoção não funciona assim, né? Não é para funcionar assim. O papel da emoção não é ser controlada, na verdade, né? A emoção não nasceu para ser controlada, na verdade. Então, não tem nada de errado com a emoção, né? Na verdade. Porque, bom, a gente vai comentar. Então, quando estamos com raiva, só nos resta ficar com a raiva, né? Voltar-se para a raiva, experienciá-la, sem afirmar, sem agitar. Isso é praticar a paciência. Então, poder olhar para o sentimento, para a emoção. Ele está dizendo sentimento, mas a gente usa a palavra emoção mesmo, né? Olhar para a emoção da raiva sem precisar fazer nada com ela. Isso é uma prática de paciência. Possivelmente a mais difícil, né? Quando nós fazemos isso, nós vamos, ao final, aprendendo a transformá-la em caminho. Eu ainda vou pegar esse livro e vou revisar. Porque não é transformá-la no caminho. Transformar no caminho, parece que você está no caminho, daí você pega e transforma, enquanto você está no caminho, né? Mas não é isso. É pegar a raiva e usar como caminho mesmo, sabe? Não é como se fosse um obstáculo que a gente tem que eliminar. Vocês entendem isso? Isso é muito importante. Porque isso muda tudo na vida, assim. A gente pode achar que eu tenho um caminho espiritual e as coisas me atrapalham, né? As coisas me atrapalham. A raiva me atrapalha, fulano me atrapalha, o presidente me atrapalha, sei lá quem me atrapalha. A gente pode achar que é isso, que tem um caminho e que a gente fica todo o tempo sendo perturbado e tendo que sair do caminho que a gente, né? Ou, o que é muito mais inteligente, né? E muito mais eficaz, é pegar tudo e trazer para o caminho. E transformar aquilo em caminho. Quer dizer, o cultivo da paciência não é se livrar da raiva, é aprender com a raiva, né? A Jitsuma fala isso sempre, ela fala que ainda bem que a gente tem aquelas pessoas que são insuportáveis, porque se não fosse por elas, a gente nunca cultivaria paciência, né? Então ela fala, muito obrigada, sua pessoa insuportável, nojenta e ridícula, muito obrigada, porque graças a você vai ser possível para mim cultivar paciência. É super bonitinho. Ela fala que a gente precisa de lixa. Desculpa quem já... Tem gente que eu sei que já ouviu isso 400 vezes, mas eu vou falar de qualquer jeito, porque tem gente que não ouviu. Então, ela fala que a gente precisa de lixa na vida, né? Para aparar as nossas imperfeições, né? Se a gente só tiver seda, vamos supor que a gente tem uma superfície toda espinhenta, né? Que arranha os outros, né? Arranha a gente mesmo, né? A gente precisaria, como um pedaço de madeira, lixar essa superfície para ela ficar lisinha, né? Para tudo ficar gostosinho, né? Para isso a gente precisa de lixa. Não adianta ficar passando paninho de seda em cima, assim. É gostosinho, mas não resolve nada, né? Só sustenta, né? As imperfeições todas. Então, as lixas são essas pessoas insuportáveis, nojentas, que nos ajudam a cultivar a paciência. Então, isso é trazer a raiva, a aversão, todas essas coisas e transformar aquilo em caminho, né? Aprender com isso. Não querer se livrar. Isso é uma prática para a vida toda, né? O que vocês acham, pessoal? Vocês concordam? Tá bom. Não é fácil, né? Mas é o que temos. É isso aí. Essa é a prática, não é outra coisa, né? Então, quanto mais nós estudamos a raiva, mais interessante ela se torna. A raiva é mais do que apenas uma emoção humana. Ela nos traz para o coração da condição humana. O que é a raiva? Num certo sentido, não há necessidade de perguntar, nós todos sabemos o que é a raiva, né? É um conjunto de sensações físicas intensas, principalmente desagradáveis. Coração palpitante, sangue fervendo, respiração rápida, corpo tenso, calor, pressão. A raiva é uma enxurrada de pensamentos, faiscando ardentemente pela mente. A raiva é uma emoção poderosa. E
Isso, a verdade, pode ser viciante. Como a cocaína, ela pode fazê-lo se sentir efetivo e poderoso. A raiva dá uma energia, né? E se você gosta de impor a sua própria vontade, a sua raiva vai intimidar as pessoas para que se submetam a você. Entretanto, como todas as substâncias viciantes, a raiva se torna tóxica. No final, ela vai arruinar a sua saúde e os seus relacionamentos. E a raiva é mais complicada do que parece. Posso sentir raiva, mas se olhar mais de perto, eu vejo que a raiva está encobrindo uma emoção por trás dela, como medo, tristeza, que ainda não consigo sentir. Isso é muito importante também. Se a gente não sentir a raiva das coisas que a gente sente, o que vem no lugar, né? A gente pode descobrir que tem uma tristeza por trás, porque a gente não consegue lidar com a tristeza, a gente transforma aquilo em raiva. Isso aconteceu com essa minha amiga que eu falei para vocês, que ela chegou num curso de CIB dizendo que ela nunca tinha sentido raiva. Aí ela percebeu que ela trocava, na verdade ela fazia uma coisa contrária. Ela trocava a raiva por tristeza. Na verdade ela descobriu uma coisa contrária, ela descobriu que por trás da tristeza tinha uma raiva que ela suprimia. Ela não se autorizava a sentir raiva, né? Ela foi criada como uma menininha fofinha que não podia sentir raiva. Então ela abafava. Mas na verdade aqui ele está falando uma outra coisa, está fazendo o contrário, né? Pessoas que têm uma facilidade. A gente acho que sempre tem uma facilidade maior ou menor para expressar emoções diferentes, né? Tem pessoas que para elas é moleza sair gritando, berrando com todo mundo, né? Expressar raiva é fácil para elas fazer isso, né? É uma coisa quase que espontânea. E para outras, ao contrário, é mais fácil elas se recolherem, né? É como se fossem hábitos mesmo de emocionais, né? A gente precisaria olhar o que está aí, né? Não só por trás, o que está dentro, o que está por trás, o que está nesses nossos hábitos emocionais, né? Então, pode acontecer isso, a raiva está encobrindo uma emoção como o medo ou a tristeza que ainda não consigo sentir. E também a raiva tem essa potência de dar uma energia, né? Então, às vezes, a gente não consegue lidar com as coisas que nos causam medo ou tristeza, mas a raiva dá essa energia, daí a gente lida, né? Mas é uma forma de lidar que vai encobrindo o que está realmente perturbando a gente, né? Então, nesses casos, nós podemos dizer que a raiva não é raiva, ela é de fato medo ou pesar. Eu sempre ouço falar que os adolescentes, eles têm a agressividade do adolescente, pode ser um sintoma de depressão, né? Então, é assim, a raiva, ela facilita, às vezes, lidar com as coisas. É mais fácil lidar com raiva do que lidar com medo, lidar com as coisas, né? Por meio da raiva ou por meio do medo, ou por meio da tristeza, né? Pode ser mais fácil porque ela tem essa coisa da... Ou talvez eu esteja furioso com você por causa de algo que você disse, mas um momento depois eu me dou conta de que não estava de fato com raiva de você, estava com raiva de mim mesmo, ou de alguém, ou de outra coisa na minha vida, não de você. Talvez o meu momento de raiva dirigido a você tenha sido produzido pela raiva que sinto por alguém que não vejo há décadas e que subitamente veio à tona quando você falou. Ou talvez tenha a ver com algum pavor, algum medo que sequer estou consciente de ter. Ou talvez eu não sinta raiva nenhuma. Eu pareço estar com raiva de você, de fato, você pode ver pelas minhas palavras, linguagem corporal, que eu estou com raiva, de um jeito controlado e lentamente ardente. Mas eu insisto que não estou com raiva. Eu não me sinto raivoso. Será que eu estou com raiva e só eu não sei? Isso é estranho. A possibilidade de que eu possa estar nas garras de uma emoção que eu não estou nem sentindo, né? Pode ser que eu esteja com tanto medo da minha raiva que eu não sinta e nem me permita perceber e ela permanece enterrada na minha consciência. Será que isso pode acontecer? Talvez eu tenha encoberto por décadas com uma ideologia budista de... essa é boa! Com uma ideologia budista de serenidade, sabe? Eu já ouvi isso! Já tive explosão de raiva e alguém falou assim, escuta, mas você não é budista? Aí tem um amigo que falava assim, sou budista, mas não sou Buda. Para se permitir, né? Ter uns ataques de raiva de vez em quando, assim. Mas tem isso, né? Os budistas podem, além de toda a coisa cultural que a gente já tem da cultura ocidental de culpa, né?
de se sentir culpada por tudo, a gente não pode ver uma culpa passando que a gente agarra ela. Então, além disso, a gente pode ainda por cima virar budista, entrar para o budismo, né, que diz o Lama. E daí, bom, os budistas têm que ser calmos, né? Não podem ter ataque de raiva. Aí você começa a desenvolver um personagem que é um budista. É o que, assim, não pode ser mais contrário ao que o Buda ensinou, né? Mas a gente faz isso. A gente desenvolve uma identidade de budista que não pode expressar raiva, né? Mesma coisa com a comunicação não violenta. Não sei se estão falando que quem pratica comunicação não violenta também desenvolve uma identidade assim? Então, a gente se atrapalha de tudo que é jeito, né? Mas tudo bem, é o jeito que a gente tem para lidar. Talvez seja melhor. Como diz o Dalai Lama, né? A raiva, se você tiver com raiva de alguém, melhor você sair correndo na direção contrária da pessoa que está com raiva, né? Porque é melhor do que criar uma conexão kármica pior ainda, né? As pessoas esperam isso de você, exatamente. É uma pegadinha, assim. Você cria um personagem, né? Começa a atuar daquele jeito, né? E aí as pessoas esperam aquilo de você, claro. A gente sempre quer lidar com coisas conhecidas, né? Se você começa a apresentar um personagem e começa a divulgar essa personagem, né? E agir muito, se identificando muito com ela, as pessoas vão começar a esperar isso de você mesmo. Mas não é culpa das pessoas, né? Nem culpa tua, na verdade. Mas é o que acontece, né? É perigoso isso. Então, de tal modo que eu sequer sei que ela está aí. Até que um dia, como uma queimada repentina, uma queimadura repentina, ela arde. A raiva aguenta mais investigações do que nós podemos pensar. Podemos não conhecer sua natureza, suas causas verdadeiras. As causas da raiva podem ser tão básicas e penetrantes que todas as emoções difíceis são variações dela. Olha, as coisas mudam e nós não podemos impedi-las de mudar. Perda, envelhecimento e morte são inevitáveis. Não há absolutamente nada que possamos fazer. A imensa injustiça desses fatos básicos da vida me atinge como uma perfeita e convincente razão para ficar com raiva. Talvez todas as instâncias da raiva sejam apenas substitutos da nossa raiva básica em relação à perda completa, que todos estamos sujeitos e que não podemos evitar. É como se a gente quisesse espernear, né? De raiva, de coisas que a gente pode espernear à vontade, que não vai fazer a menor diferença, né? Mas tem muitas coisas que ele falou aí, né? Deixa eu ver, tem bate-papo aqui. Uau! A Marcinha falou uau. Pois é. Então, a raiva pode ser uma emoção muito multifacetada, assim, né? Mas é bonito isso que ele fala, né? A Lama Tsering uma vez falou também isso, que todos os medos são o medo da morte, ela falou. Aí vem o Norman Fischer, todas as raivas são a raiva da morte. Mais ou menos isso que ele está falando, né? Quer dizer, se a gente lidasse melhor com a morte, né, ou com a impermanência, talvez as coisas fossem mais fáceis, né? Mas está lá na nossa base de dados, completamente presente ali a ignorância e a dificuldade de a gente lidar com a impermanência, né? Aí quando alguma coisa muda... Então, a raiva não é racional ou calmante. Peraí, há algumas coisas que sabemos sobre a raiva. A raiva não é racional ou calmante. Isso significa que decisões, julgamentos e ações tomadas com raiva são possíveis de estarem corretos, são passíveis de estarem corretos e de piorar as situações. A raiva é associada com o sentido de medo e de ameaça. Quando sou ameaçado, me sinto vulnerável e fraco, e o que é desconfortável, então a raiva se reacende para me fazer sentir forte e poderoso. Claro, né? É o fight or flight, né? Você briga ou você foge, né? Quando você está na frente de uma ameaça. E quando você decide brigar, a raiva deu uma forcinha para você ali, né? Deu uma mãozinha. Envelhecimento pode ser difícil porque nos lembra da nossa finitude. Sim, claro. Com certeza. Toda essa ladeira abaixo aí, né? Envelhecimento, adoecimento, morte, né? Tudo isso é muito... É a coisa mais difícil do mundo da gente lidar, né? Então, a raiva
Essencialmente, a raiva é a raiva da morte, como diz a Lamatseri sobre o medo, né? A raiva não é intencional, eu não decido ficar zangado, apenas com qualquer emoção. Apenas acontece, geralmente de repente. É por isso que crimes passionais carregam penalidades mais leves do que os premeditados. Entendemos que os perpetradores estavam nas garras de sua raiva e não necessariamente tinham a intenção de fazer o que fizeram. E talvez não fossem capazes de decidir por não realizar a ação naquele momento, né? Esse é o argumento do graveto e do cachorro de Shantideva. Eu não lembro bem do argumento do graveto e do cachorro. O que é isso? Não sei se eu não lembro dessa discussão, não sei se ele vai explicar. Mas eu lembro de Shantideva explicando que a raiva ela é tão... ela nos toma tanto, assim, né? Que, na verdade, quando a gente bate em alguém, a gente... Será que o cachorro entende que o... Ah, bom, não sei que história é essa do cachorro do graveto. Vou tentar pesquisar também no Shantideva. Tentar pro Geshe hoje. Mas... Hoje não, amanhã. Mas quando o Shantideva diz que quando alguém bate em você, por exemplo, com um pedaço de pau, né? A gente não fica com raiva do pedaço de pau, a gente fica com raiva da pessoa que te bateu, né? Porque ela tá manipulando o pedaço de pau e usando para te bater, né? E o Shantideva fala que a raiva é como se fosse a pessoa que está com o pedaço de pau na mão, e a pessoa que está te batendo, na verdade, fosse o pedaço de pau, né? Porque, na verdade, essa pessoa que está causando mal para você, ela está tomada pela raiva, é como se ela estivesse sendo controlada pela raiva, do mesmo jeito que o pedaço de pau está sendo controlado pela pessoa que está te batendo, né? Então, faria mais sentido a gente ficar com raiva da raiva do outro, né? Não do outro, né? Entendendo que a raiva do outro é que está verdadeiramente sendo a causadora do que está acontecendo, né? A Lina falou, tá neste livro, O Graveto e o Cachorro. Que livro, Lina? Da Lina. Hoje tá na página... do Bodhisattvas, né? Mas... Fala, Mazi. Tá na página 110. Ah, nesse mesmo livro? É, nesse livro mesmo. O Shantideva usa... quer ver? Shantideva usa a analogia de um homem batendo num cachorro com graveto. Ué, mas qual página? Graveto. Peraí. Põe no 110 do livro físico, você tem aí? Eu tô na 110. Eu tenho o livro físico também, deixa eu ver. Aí vai para baixo da página. Ah, tá bom. A gente vai chegar lá ainda, né? Ou não? Já... Não, tá antes. Já. Tá antes, então peraí. Eu esqueci. Tá. Tá no último parágrafo dessa página. Que engraçado, eu não tô achando no... Ah, tá mais pra trás ainda. Shantideva argumenta... Não. A Shantideva usa a analogia, tá no meio do parágrafo, ele não tá iniciando o parágrafo. Ah, tá aqui. Achei. Obrigada, amores. Imagina. Então, Shantideva usa a analogia... Tinha achado aqui. De um homem batendo num cachorro com graveto. Atingido pelo graveto, o cachorro imediatamente fica zangado e ataca vigorosamente o graveto. Ah, isso mesmo. Não entendendo que o homem brandindo o graveto, não o graveto em si, que é o agente. Na analogia, o graveto está para a pessoa agressiva que ataca. É o que eu estava explicando, só que eu não lembrava da história do cachorro no meio do caminho aí, né? Na analogia, o graveto está para a pessoa agressiva que ataca, assim como a pessoa brandindo o graveto está para a paixão que se apodera da pessoa agressiva. Então é isso, né? É como se a raiva fosse a pessoa. É que é complicado porque a gente troca a pessoa de lugar aqui, né? Mas imagina que a pessoa que está com raiva, ela está sendo manipulada pela raiva. Ela está sendo controlada pela raiva, né? Então a pessoa é como se fosse o graveto, como se ela não tivesse poder naquele momento. Isso é importante porque a gente sai uma discussão dessas no estudo com o Geshe Pende, né? Que a pessoa está sendo controlada pela emoção, pelas emoções, né? A raiva que está no domínio, exatamente. A raiva está comandando
a pessoa, né? Então, naquele momento, a pessoa não consegue, e a gente sabe disso, né? Todo mundo aqui já tem idade para ter sentido raiva uma vez na vida, pelo menos, né? Uma raiva incontrolável, assim, aquela coisa que você tem vontade de esganar a pessoa, sei lá, você faz alguma coisa como se você não tivesse a menor chance de fazer diferente, né? Então, naquele momento, é isso realmente que está acontecendo. As pessoas, quando elas estão tomadas por raiva, a gente, quando está tomado pela raiva, a gente não tem nenhuma possibilidade de fazer diferente, né? Naquele momento. Como se a gente fosse um pedaço de graveto, que qualquer um pode fazer o que quiser com aquele pedaço de graveto, né? A raiva faz o que ela quiser da gente, né? Mas o problema é que a raiva, ela é super contaminante, né? Ela é super contagiosa. Então, a gente vê alguém com raiva, a gente fica com raiva também. Se tem um dos grandes gatilhos de raiva é a raiva do outro. A raiva que o outro sente, né? Quando a gente vê alguém com raiva, é fácil a gente se inflamar, ficar com raiva também, ou ficar com raiva da pessoa, ou se juntar com a raiva da pessoa contra outra. É um inferno a raiva. A raiva é né? É uma peste assim, que toma conta da gente, né? Então a gente precisaria lembrar disso quando a gente presencia alguém tendo um episódio de raiva. A gente precisava entender que isso é uma doença, naquele momento, é uma doença incontrolável, né? O que não quer dizer, essa foi a discussão com o Gestipend, né? Não sei quem estava lá, semana passada. Bem interessante nesse mundo polarizado que estamos vivendo de fake news. Mas a gente está falando de episódios de raiva, especificamente, né, Cá? E também a gente não está desculpando nada. A gente só está dizendo que naquele momento, realmente a pessoa não tem escolha. Ela não tem culpa do que está acontecendo. Em outras palavras, naquele momento, né? O que não quer dizer que isso não mereça uma resposta, né? O problema é que se a gente não entender o que está acontecendo ali, se a gente não entender desse jeito que está acontecendo, a gente vai ficar com raiva também. E aí sai as porradarias que a gente já sabe no que dá, né? Saem as guerras, inclusive, né? Mas isso não quer dizer que a gente está concordando com o que a pessoa está fazendo. Não quer dizer nada disso, que a gente está desculpando no sentido de concordar, né? Não. Mas, naquele momento, a melhor resposta, a resposta mais adequada é compaixão, não é raiva, né? E a compaixão tem várias faces, né? Mas ela começa com paciência, por isso que a gente está estudando isso agora aqui, né? Porque o que permite a gente lidar com a raiva de uma outra forma é a habilidade da paciência, né? Aí sim pode surgir compaixão, a gente pode enxergar com clareza, né? Fala, Cá. Era mais para complementar quando a gente começa a estudar esse sistema que a gente está vivendo, né, de polarização, o quanto que as pessoas usam e retroalimentam essa raiva para sistemas de ideologia, né, e criar essa separação entre outros. Então, assim, as pessoas que fazem isso, elas sabem muito bem o efeito da raiva e como manipular isso para gerar essa desconexão entre o eu e o outro. O mecanismo mais usado em guerras, né? A gente viu ontem no filme trechinho de filme que a gente viu, o mecanismo mais usado é despersonalização, né? Você transforma o inimigo, né, em não humano, em bicho, em coisa nojenta, um verme, sei lá, um bandido, né? Um delinquente, qualquer coisa assim, para poder. Só que aí o que acontece, né? Você não consegue mais enxergar as pessoas propriamente, né? Isso facilita todo o caminho. Aconteceu isso em todas as guerras, né? Com os judeus aconteceu isso. Você viu ontem o Aaron Beck falando que aconteceu com os russos, isso, né? Ontem, quando eu vi eu nem lembrava desse. Depois a gente vai ver esse trecho desse filme um dia. Quem quiser é o Dalai Lama Scientist. Dalai Lama Scientist, é isso. Tem no Vimeo, on demand, para alugar. Mas é um trechinho, assim, não é só por isso que vale a pena esse filme, né? Esse vídeo. Mas o Aaron Beck fala que os russos também
na Primeira Guerra, né? Acho que na Primeira Guerra, foram igual despersonalizados, assim, né? E pilhados, assim, realmente, né? Destruídos. Então, é uma estratégia mesmo de guerra, né? Despersonalizar, para daí ficar mais fácil, porque afinal de contas não são pessoas, né? A gente fez isso com os índios, pessoal, aqui. Exatamente. E Os com as índios não têm mulheres alma. e com negros Hã? também, né? Oi? Com os Como- negros, Como se fossem seres irracionais, inferiores. que não têm controle sobre as suas emoções e que precisam ser domesticados, né? A nossa história de civilização é essa. Nossa noção é essa. Mas é uma... Não esqueçam que nós mulheres estamos incluídas nisso. Nós estamos incluídas Com nisso. certeza. Verdade. As descontroladas, né? As histéricas. Ô, maldição! Fala, Carolzinha. Não, Gê, que ontem, assim, só para contribuir aí, ontem eu estava assistindo um TED com uma pesquisadora que ela pesquisa a produção de memórias falsas, né? E como que essas memórias elas podem nos levar a várias coisas equivocadas, principalmente, por exemplo, quando você tem que apontar quem te estuprou, e você pode acusar uma pessoa equivocadamente por conta de uma memória. E ela estava falando, ela faz um trabalho assim incrível, o nome dela é Elizabeth Loftus, depois eu ponho aqui. Passa para gente. Eu boto aqui. E ela estava falando que um dos treinamentos mais assim aplicados com os soldados norte-americanos é exatamente simular o momento de captura, que eles são capturados pelo inimigo. Nossa. E esse treinamento é um treinamento assim de muita raiva, porque ele é submetido como se ele tivesse, né, diante do inimigo. E esses soldados, eles atingem um grau de reatividade. De intensidade emocional tamanha que na hora, quando termina o treinamento, ele é submetido para apontar quem foi que o torturou. E eles não conseguem identificar. Eles identificam pessoas erradas. Então, eles são colocados naquelas salas, né, com aqueles vidros, e eles falam assim, agora você aponta quem foi que te torturou. E eles, assim, a grande maioria... não. Por quê? Porque a raiva, ela também leva, né, no processo né, a construção de falsas memórias. E eles já foram treinados para isso, né? Eles já têm já estão com um setup pronto ali para... Não, e aí ela fala das consequências, quer dizer, então quantos desses inimigos, tipo do Talibã, da não sei o quê, né, podem não ter sido eles, né, de fato. Então, sabe que eu me lembrei agora que eu vi eu vi uma vez uma matéria sobre pessoas que falavam sobre como tinha sido o 11 de setembro. Não sei se vocês viram isso. Que elas viram uma nuvem de fumaça levantando e não sei o que lá. Depois, quando elas foram investigadas, assim, quando foram estudar, né, as memórias dessas pessoas, elas não tinham como ter visto aquilo. Elas estavam a posição da mesa delas, a janela que elas têm no quarto, no escritório, né, porque era no meio de Manhattan, mas no escritório, não tinha como elas terem visto nada daquilo. E elas tinham memórias de terem visto, né? Descreviam tudo. É muito interessante. Eu também, o que a gente estava falando ontem na aula, né? O quanto que a gente edita, né, o passado, assim. A gente edita o tempo inteiro. É muito difícil de confiar. É duro, porque a gente desconfia da nossa memória, mas é bom a gente desconfiar da nossa memória. Porque isso realmente acontece, né? Interessante, hein, Carol? Posta aí pra gente. Como não se tornar refém de pessoas que sofrem de ataques de raiva? Inês, eu acho que a gente tem que se defender, a gente tem que ir embora, a gente tem que... Não é... Porque o ponto de você desenvolver a paciência, a compaixão e tudo mais, não significa se submeter a abuso, né? Não é isso. Então, a pessoa que tem raiva, ataques de raiva, assim, frequentemente, sistematicamente, ela precisa se tratar, né? Na hora, o ponto é que essa discussão era essa também com o Gespeni. No momento em que a pessoa tá com raiva, gente, qualquer pessoa está com raiva, não tem o que fazer, não adianta... a gente não deve se contaminar pela raiva, né? Porque daí não vai sair nada de bom. Às vezes, é que a gente fica generalizando também, mas às vezes
quando a gente está sendo atacado, né? Vamos supor que é um caso esporádico e intenso, assim, né? E a gente está sendo atacado, pode ser que a raiva que brota na gente nos salve, né? Porque também a gente consegue reagir. Às vezes a gente precisa reagir mesmo, né? Você está sendo atacada, de repente a raiva que brota de você estar sendo atacada te ajuda a reagir e fugir, né? E se salvar daquilo, né? Então a gente está generalizando tudo aqui, né? Então, mas vamos imaginar que é uma coisa sistemática, assim, né? Que a pessoa toda vez tem aquilo. A pessoa precisa se tratar, ela precisa, depois que passa, ou sei lá, em algum momento, buscar ajuda, se tratar, porque aquilo não é o caso de a gente ficar desculpando e aceitando, e porque a raiva, quando a pessoa fica tomada pela raiva. Não, ela precisa se tratar. Isso é responsabilidade da pessoa, né? Em algum momento ela precisa entender que aquilo não está certo, né? Que ela não. Né? Mas assim, se a gente não tem o que fazer, a pessoa não se trata, e a gente tem que ir embora. Simplesmente, sabe? Não é isso aqui, essa visão toda não é uma apologia ao abuso, sabe? Vamos suportar o abuso, não é isso, né? Mas também não é a gente ser também vitimizado, né? Pela raiva do outro, nós mesmos sentindo raiva. É esse que é o ponto, né? Mas de jeito nenhum é uma visão de que a gente precisa suportar abuso. Todos os professores que eu ouço falando sobre raiva falam isso, todos. Especialmente as mulheres, as professoras. Né? Beleza, gente? Sei que é fácil falar, mas muito mais fácil falar do que fazer, né? Porque às vezes é uma situação super complicada, mas, enfim, seja como for. É complicado porque já é complicado, sempre vai ser complicado essas situações de abuso, né? Relações de abuso, né? Mas só dizendo que essa visão aqui não é para dizer que a gente tem que aguentar. Exatamente. Essa compaixão que se opõe à negatividade do outro é uma compaixão, né? De não deixar que o outro perpetue, né, aquela atitude, né? Mas é de muita... A compaixão irada, o Lama Santen fala isso, a Jetsuma fala isso, a Jetsuma Tenzin Palmo fala, compaixão irada é para os grandes, assim, não é uma coisa simples, pessoal. Então, manifestar compaixão irada, né? Precisa de muita sabedoria para fazer essa discriminação, assim, entre... Porque, imagina, compaixão irada é uma ação dura, né? De trancar o outro, né? De parar o outro. Então, é uma ação dura. Agora, fazer essa ação dura a partir da compaixão e não da raiva não é uma coisa simples, né? E eu já vi muito budista dando pernada por aí, achando que está praticando compaixão irada. Não tá praticando a raiva, né? Embalado de presente, assim, em Buda verde, que é pior ainda. Porque no budismo, né, o Buda verde, o Buda Mogassidi é o Buda da compaixão irada, né? Da causalidade, assim, que é o Buda que compreende a lei da causalidade perfeitamente. Então, ele entende isso que a Cris falou, né? Que ações negativas levam a resultados negativos. Então, quando ele vê alguém praticando a raiva, ele impede aquilo para que aquilo não tenha um resultado negativo para quem está agindo. Pensa, isso é uma super sabedoria, não é uma coisa assim... vamos dar uma porrada nessa pessoa porque ela está cometendo uma negatividade, ela vai sofrer as consequências. Não é fácil assim, né? E é o Buda Mogassidi, Buda verde, que faz isso. Então, já vi muito budista dando uma de Buda verde, mas no fundo não é nada disso, só está, né, dando um nome mais budistinha, como diz Gustavo, mais budistinha para raiva, né? Então, tem muitas pegadinhas, assim, mas tudo bem, a gente vai ajustando, né? É importante a gente ter essa compreensão também de que existe realmente uma forma de impedir a ação negativa do outro de uma forma diferente que não seja a raiva. Isso é importante, sabe por quê? Porque a raiva pode ficar se justificando o tempo todo, né? Então, o outro está com raiva, está aprontando, e fica com raiva dele, e é isso, porque eu preciso impedir a ação negativa do outro. Então, é como se a minha raiva fosse se justificando. E não é assim.
na visão budista, a raiva não tem nenhuma justificativa. Ela não tem nada que não possa ser feito pela compaixão. Nada que não possa ser feito a partir da compaixão. E não a partir da raiva. Mas, também na visão budista, o caminho não é suprimir a raiva, né? Como o Norman Fischer está dizendo, não tem nem que a gente quisesse, não funciona. A gente já tentou fazer isso, com certeza, né? Suprimir a raiva. Não dá. Tem uma hora que aquilo explode, como qualquer, né, coisa que você contém, né? Sem dar atenção. Então, o caminho é dar atenção. Praticar a paciência não é suprimir a raiva. Praticar a paciência é entender a raiva, trazer a raiva para o caminho, né? Não só a raiva, Maurício, mas todas as emoções, assim, né? Todas as perturbações, vamos dizer assim. Tudo que perturba o estado natural da nossa mente. Por isso que é importante essa prática que a gente fez no começo, né? É importante a gente ter esse referencial, assim, da mente num estado de tranquilidade. Para a gente poder entender, bom, essa é a minha mente no estado de tranquilidade. Qualquer coisa diferente disso não está muito bom, melhor eu voltar, né? E ir cultivando esse estado, essa base de lançamento, como diz o Wallace, né? Uma base, tchau, Carlinha. Uma base de lançamento de onde as ações vão ser mais construtivas, possivelmente, né? E a raiva arranca a gente desse lugar. E muitas outras emoções, o medo, a inveja, o ciúme, né? A indignação, puta vida. Indignação também é um negócio feio, né? Porque, nossa senhora, talvez seja a coisa que eu mais sinto atualmente, é uma indignação, né? Mas é isso. Vamos ver se... Então, esse é o argumento do graveto do cachorro do Shantideva. Pronto. Lembramos do cachorro. A raiva certamente tem seu lugar legítimo. A raiva surge por alguma razão, né? Então, o surgimento da raiva tem um sentido, tem um significado. Paul Ekman explica isso muito claramente. Já que cada momento surge da totalidade de condições passadas, um momento da minha raiva é produzido por tudo que já me aconteceu. Apesar de explodir agora, disparado por um evento no presente. Paul Ekman chama isso de base de dados emocionais, né? Tem o nosso passado, tem as nossas crenças, tem nossos hábitos emocionais, de como que a gente costuma reagir às coisas, tem tudo isso sendo atualizado em cada momento de raiva, né? Então, esse momento de raiva deve estar aqui, quer dizer, ele tem uma razão para estar acontecendo, né? Tem sempre uma razão. O que não significa que não pode ser transformado, né? Óbvio. Não adianta se arrepender dele ou tentar evitar, ou tentar impedir. Aqui está ele, é assim que ele se parece, assim que ele surge. Eu não tenho que acreditar em todos os meus pensamentos ou agir a respeito de todos os meus pensamentos, né? Certamente estarei melhor se não fizer. Mas se eu puder estar com o precioso e inevitável momento de raiva que surgiu, encará-lo e compreendê-lo, eu vou me beneficiar. Possivelmente eu vou aprender algo valioso sobre mim mesmo e sobre ser humano. Possivelmente eu vou estender a minha capacidade de compreender e amar os outros. Porque se a gente entende o que é sentir raiva, né, por dentro, não olhando o outro, olhando a gente mesmo, né? A gente vai entender o outro quando estiver acontecendo aquilo. A gente vai, putz, eu sei o que é isso, não é? Todo mundo que teve Covid, né? Todo mundo que teve Covid, né? E ouve o outro que teve Covid e fala assim, ah, puta, eu sei o que é isso. A gente entende, né? Quem não teve? O Renato, meu super amigo, irmão, amor, ele teve Covid recentemente. Ele fala assim, eu tenho preguiça, eu tenho cansaço de mastigar. Eu não tenho vontade de mastigar. Tadinho, ficou lá isolado, sozinho, né? Porque ninguém queria pegar Covid com ele, né? Ele tá bem, viu, Ivone? Já tá bem, ele melhorou. Mas ele passou um perrengue, né? Mas quem já teve Covid entende, né? Eu entendo, eu posso até imaginar, porque deve ser difícil, né? Já senti uma coisa parecida quando eu tive chikungunya, não, zika. Quando eu tive zika, eu senti uma coisa parecida. Mas não é igual, né? Então, mas quando a gente estuda a raiva internamente, de dentro para fora, a gente entende melhor o outro, né? Agora, se a gente suprime, e se a gente acha que está tendo sucesso em suprimir a raiva, é pior ainda, porque quando a gente vê o outro com raiva, fala, meu, se eu consigo lidar com a minha raiva, e se eu consigo não ficar dando porrada nas pessoas, você também tem que conseguir, né? Aí a gente dá uma de gostosão ainda, né?
E é mentira, a gente não tem... A Ivone perguntou, você traduziu o livro da irmã beneditina Joan Chichester? Entre a escuridão e a luz do dia. Onde ela fala em raiva como indignação moral. É lindo o jeito que ela fala. Mas é exatamente isso que tem um artigo dela também, não é só o livro, tem um artigo dela que na época do Trump, né, nos Estados Unidos, ela falava assim, vamos para a raiva porque o silêncio não está funcionando. Acho que o nome do artigo é esse, depois eu vou tentar achar, mandar para vocês. Mas ela não faz, mas nada disso é uma apologia à violência, né? Eles todos falam da raiva como que o Norman Fischer está dizendo, é uma coisa legítima, tem uma razão para estar acontecendo, né? Ela indica alguma coisa. E aí, no caso da indignação moral, e a Joanne Fax também fala disso no Beira do Abismo, né? No caso da indignação moral, aquilo pede uma ação, mas não é a partir da raiva. Esse que é o ponto. Isso que o Geshe Pende falou na semana passada, porque eu vi que as pessoas estavam fazendo perguntas e não estava indo nesse ponto, né? Eu mesma fiz a pergunta, quando eu vejo que não está chegando ali, eu mesma... A vantagem de ser a tradutora, né? Você pode pegar o microfone e falar e pronto, acabou, né? Então, eu mesma mandei a pergunta. Porque a gente pode ter essa sensação, né? Falar, bom, eu só vou entender toda a raiva dos outros, eu vou ficar entendendo o resto da minha vida e o outro não vai fazer nada, né? Não é isso, a gente tem uma ação que deve ser feita, né? Especialmente nesses casos, assim, de injustiça, né? Para lutar contra a injustiça. Mas o ponto que o Shantideva, todos os nossos professores dizem, é que mesmo lutar contra a injustiça não deve ser feito de um lugar de raiva. Isso tem uma tradução direta, assim, porque quando a gente parte da raiva, a gente luta contra as pessoas que estão fazendo aquilo. A gente não luta... O que é isso aqui? Quando a gente está com raiva, a gente não identifica a causa daquilo corretamente. A gente personaliza. Não é esse, eu acho, Ivone, é outra. Eu traduzi, na verdade. Quer dizer, a tradução está no meu Facebook, eu acho. Está uma nota de Facebook. Deixa eu ver. A virtue for time because silence is not working. Exatamente esse artigo. Mas eu traduzi ele também. Eu vou mandar a tradução para vocês. E vou mandar esse link também, né? É maravilhoso esse artigo dela. Mas é sempre... A Ivone achou a tradução. Pô, Ivone, você está contratada. Danada, a bicha vai achando tudo. É porque esse material a gente usou bastante, né, Ivone, na época das eleições. Talvez a gente tenha que usar de novo, pessoal. Eleições se aproximando, né? Talvez a gente precise usar de novo. Mas, olha, reflitam sobre isso, isso é muito importante. A gente vai usar. Isso é muito importante, porque, assim, quando a gente age contra a injustiça, que é a causa mais nobre, vamos dizer assim, né? Se a gente pudesse falar qual que é a causa mais nobre para a gente sentir raiva? Lutar contra a injustiça social. Estourado, possivelmente, a causa mais nobre. Né? Ainda assim, ainda sendo a causa mais nobre, né? E a gente ouvindo o que a raiva está nos dizendo, porque ela pode nos mover realmente, né? Ainda assim, se a gente agir a partir dela, a gente vai errar o alvo, pelo menos. Né? Porque o nosso inimigo não são as pessoas. Isso é o que a Shantideva fala. Nosso inimigo são as aflições da mente. Esses são os nossos inimigos verdadeiros. Não é o pedaço de pau. Puta, eu acho ruim esse negócio, porque confunde a pessoa. Porque nesse caso, eu estou querendo dizer o contrário, né? Então, nosso inimigo não é as pessoas que estão fazendo essas barbaridades. Nosso inimigo é a mentalidade cretina, imbecil, de que matar os outros ou barbarizar com os outros é uma boa coisa. Esse é o nosso inimigo, não as pessoas que estão fazendo isso. Elas estão fazendo isso por ignorância, pessoal. Ninguém que tem lucidez, sabedoria faz barbaridades dessas. Né? Então, pensa o seguinte, não existe nada... Olha só, a forma como os Budas se manifestam, é compaixão. A manifestação dos Budas é compaixão. Eles não têm mais nada na agenda deles, nada.
E não existe nada que não seja possível para um Buda. Não tem nada que não seja possível para a compaixão. A gente não precisa da raiva. A raiva pode nos informar e a gente precisa ver se aquilo faz sentido ou não faz, né? Porque pode ser que não faça. Pode ser que seja só realmente nos apontando preferências nossas que não têm a menor importância né, para a humanidade, o que nós achamos legal ou não achamos, né? A raiva pode estar nos apontando simplesmente isso, uma besteira, ou não, pode estar nos apontando uma coisa muito importante, que é defender as pessoas que são mais fracas, que é, bom, tudo que a gente tem no coração, né? A raiva pode apontar isso. Mas o ponto é que agir com base na raiva nunca vai dar certo, no longo prazo, pelo menos. Se a gente que está querendo seguir esse caminho, né, do Bodhisattva, não se lembrar disso, não procurar cultivar isso verdadeiramente, não sei quem que vai fazer isso, né? Não nós aqui, nosso grupo dos mais bacanas, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo, né, nós, pessoas que estamos querendo viver com base nesses valores, né, de amor, de compaixão, de sabedoria, todas as tradições que fazem isso, né? É isso, fofuras. A raiva pode nos apontar coisas importantes, mas ela pode não ser uma boa conselheira, né? Melhor a gente olhar para ela e falar, muito obrigada, entendi. Compaixão! Ajuda aqui! Tradução, porque esse link do Facebook está pedindo login de acesso? Eu vou dar um outro jeito nisso. Vou mandar esse texto de outro jeito. Essa monja, Joan Chittister, ela é da pá virada. Ela não é uma monja, é uma freira. Ela é uma freira beneditina. Ela é da pá virada. Esse livro dela é lindo, Entre a Luz e a Escuridão, mas é sobre raiva também. Mas bem, bem legal, uma boa pessoa de a gente colar, né? Eu vou mandar assim o texto para vocês de outro jeito. Certo, fofuras? Vamos dedicar os nossos méritos e encerrar a nossa prática por hoje? A gente podia dedicar os nossos méritos para que todos nós e todos os seres possam descobrir o poder da compaixão. E não achar que a compaixão é algo que não pode resolver todos os nossos problemas. Não achar que a gente precisa da raiva e da negatividade para resolver os nossos problemas, para nós sermos mais felizes, por fim. Mas que a gente possa aplicar isso na nossa vida, no nosso olhar. Que a gente possa trazer a raiva para o nosso caminho. E transformar essa emoção que é tão poderosa em sabedoria. Que essa guerra chegue ao fim, que todas as guerras terminem já. 1, 2, 3, acabou. Não aguento mais ver essas coisas. Deus do céu, que sofrimento, né? Então tá, meus amores, boa semana para vocês. A gente se encontra semana que vem. Beijo, se cuidem, viu? Obrigada, gente. Beijo, amores. Tchau, gente. dia a Obrigada, todos. gente. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada. Bom dia.